Certamente não há Deus como o nosso Deus, e Ele fez tudo para o seu louvor. Queridos irmãos e amigos, louvamos a Deus pela boa palavra que ouvimos nesta noite. E esta palavra, ela mesma diz que é como uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós ouvimos uma mensagem como esta, e nós começamos a ver, ou ler, ou recorrer a outras referências bíblicas, e a gente começa a refletir de que um dia, pois Paulo, ele não tinha dúvida do Cristo que ele pregava. Em uma de suas cartas ele vai mostrar que o motivo principal do seu ministério, a sua pregação, não é outra senão Jesus Cristo. Até porque, depois de um encontro maravilhoso que ele teve com Jesus, como já foi pregado aqui nesta noite, ali no caminho de Damasco, dali para frente ele tinha razões de sobra para pregar com muita propriedade este evangelho que transforma. Mas quando a gente fala de pregar o evangelho, a mensagem que é anunciada, que é pregada, a gente não pode deixar de frisar um detalhe: corações que ainda estão endurecidos, corações que se fecham para a palavra de Deus, corações que não dão crédito, que preferem se fechar, como um dia o meu coração estava assim. Quem sabe muitos dos que estão me ouvindo nesta noite tiveram os seus corações endurecidos em relação à palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz que esta palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Esta palavra muitas vezes bateu no meu coração, até que um dia ele se quebrou. E por que não dizer até que um dia que Jesus fez um milagre na minha vida, tirando um coração de pedra e colocando agora um coração de carne, um coração novo. E a gente vê quando o escritor aos Hebreus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a gente vai ver pelo menos 3 vezes esta citação, no capítulo 3 da carta aos Hebreus, versículo de número 8, 7 diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 15, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a voz ou a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, ela é clara. Muitos ainda hoje encontram-se com o seu coração endurecido, mas há uma recomendação. Hoje, neste dia que se chama hoje, você que escuta a palavra de Deus, e quem sabe já ouviu muitas vezes, porque como diz a expressão que Paulo usou no versículo que foi lido nesta noite, porque a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Na mente de muitas pessoas ainda hoje não dá para entender o mover, a ação, o milagre que a palavra de Deus tem feito na nossa vida, na vida de muitas pessoas que aos olhos da sociedade eram as piores pessoas, e hoje encontram-se com a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Eu sou uma dessas pessoas. Os irmãos que estão aqui comigo também. Você que aí está em casa, a igreja do Senhor, pode dizer da mesma forma: eu também fui uma pessoa que um dia estive com o coração fechado, uma vida pregressa, uma vida terrível, mas um dia eu ouvi esta palavra que é infalível, que é inerrante, poderosa, a palavra de Deus,
nos alcançou, e a partir daquele momento que o meu coração se abriu, que o seu coração se abriu, houve transformação, porque o próprio apóstolo vai dizer que ele não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Me faz lembrar que quando a igreja primitiva estava ali, com todo o fogo, né? Com todo o trabalho de Deus ali de uma forma bem ativa, as almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, usando os discípulos, a palavra de Deus sendo pregada com muita propriedade, almas se rendendo aos pés do Senhor, pessoas sendo libertas, muitos milagres, Jesus confirmando a sua palavra com os sinais. E de repente volta para casa um homem da Etiópia, superintendente da rainha de Candace. Quando o pastor pregava sobre esta palavra, este poder da palavra de Deus, e eu me lembrava desta passagem. Aquele homem vinha retornando, tinha ido a Jerusalém adorar a Deus, voltava para a sua casa, a sua terra, e ali no seu carro, ele lia as Escrituras, lia o profeta Isaías, e o interessante é que a mensagem, ou a passagem que ele estava lendo, era justamente a respeito desse Jesus que salva, desse Jesus que já foi enfatizado aqui, que embora não tenha sido reconhecido como rei dos judeus, ele é de fato o rei dos judeus, o rei da igreja, o rei dos reis e o senhor dos senhores. E quando aquele homem volta para a sua casa, lendo o profeta Isaías, o Espírito Santo de Deus toma Filipe e faz com que ele se aproxime daquele carro, porque ali havia uma pessoa que precisava ouvir um esclarecimento desta palavra. E nós sabemos a história. Filipe se aproxima daquele carro, vê que ele está lendo o profeta Isaías, e ele faz uma pergunta àquele homem: você entende o que você está lendo? E aquele homem vai dizer assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E Filipe vai, sobe aquele carro e agora começa a explicar, a ensinar aquele homem a respeito, porque ele vai fazer uma pergunta: de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outro? Porque ele lia justamente aquele texto que falava que foi levado como ovelha muda ao matadouro. E aí aquele homem sentiu interesse de saber de quem se tratava, se o profeta estava falando dele mesmo. E a palavra de Deus vai dizer que ali, naquelas escrituras, Filipe começou a pregar, a ensinar aquele homem sobre Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que aquele homem creu. Ou seja, aquele etíope abriu o seu coração para a palavra de Deus. E diz o texto que quando eles vão passando em um lugar que tinha água, Filipe explicou de uma forma tão detalhada a respeito da salvação, que chegou a ensinar ele até sobre o batismo nas águas. E ali, Filipe, quando passa naquele lugar, aquele homem vai dizer assim: aqui está a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe vai dizer para aquele homem: é lícito, ou seja, pode, se você crê de todo o coração. E aquele homem vai dizer assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Filipe desce com aquele homem, batiza aquele homem nas águas, e a Bíblia vai dizer que aquele homem segue o seu caminho. Louvado seja Deus. Então nesta noite eu quero dizer, você precisa também fazer como aquele homem que abriu o seu coração para a palavra de Deus, que creu na palavra de Deus, que creu que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo. E nesta noite, aí onde você está, você pode tomar a melhor e maior decisão da sua vida. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias que nos anunciam com muita clareza a volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, volto a citar o texto que li, que falei no início. Ele disse que iria preparar lugar e voltaria outra vez para levar-nos para Ele mesmo. E eu quero dizer para você nesta noite, diante do que nós estamos vendo com os nossos olhos, os sinais que se cumprem a cada dia, a qualquer momento Jesus vai voltar. E quem sabe não seja nesta noite, você aí onde você está, e você vai tomar a sua decisão, você pode tomar a sua decisão, você pode abrir o seu coração, você pode confessar a Ele os seus pecados,
Você pode dizer aí onde você está: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio nesta palavra, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. O que é que eu devo fazer? Estaremos daqui a pouco fazendo uma oração. E se você nesta noite, de fato, verdadeiramente, aceitá-lo como seu Salvador, não importa a distância que nós estamos, mais perto do que a distância entre nós que estamos aqui, e aí é onde você está, não é muita coisa, mas eu quero dizer, mais perto do que nós estamos entrando na sua casa, através do canal YouTube da igreja, mas mais perto do que nós, através do canal da igreja, é Jesus perto de você. Ele está aí perto de você. Ele quer salvar você. Ele quer restaurar você. Ele quer fazer com que você seja participante deste povo que um dia vai morar no céu. Para os que perecem, a palavra é loucura, mas para nós que somos salvos. Por que somos salvos? Porque cremos, porque entregamos a nossa vida para Ele, porque reconhecemos que somente Ele perdoa pecados. Por isso a palavra de Deus, Paulo pregando aos Coríntios, disse: para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E a cada dia esse poder de Deus é manifestado na nossa vida, porque a palavra de Deus vai nos moldando a cada dia, vai nos santificando a cada dia, vai nos transformando a cada dia, porque esta palavra, ela tem este poder transformador. Que não dizer do próprio apóstolo Paulo, aquele encontro glorioso, o perseguidor agora passou a ser perseguido, e eu tenho certeza que ele, e nas suas cartas ele nos deixa muito claro isso, que ele sentia prazer nas injúrias, prazer nas perseguições, nas tribulações, porque ele sabia muito bem em quem ele tinha crido. Paulo vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. E a igreja do Senhor também crê que em meio a tantas tribulações, brevemente o céu vai se abrir, Jesus vai raiar nas nuvens dos céus. Este Jesus que foi recebido lá nos céus, e que os seus discípulos estavam olhando para os céus, e quando aqueles homens chegaram perto deles, disseram assim: por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo sendo recebido nos céus, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então eu quero concluir nesta noite este culto oferecendo esse Jesus para você. Aí onde você está, é bem verdade que não vou ouvir o seu sim, mas Jesus vai ouvir. Eu não vou ouvir você dizer com a sua boca, e nem vou ver você levantando as suas mãos para os céus, mas Jesus vai ver. E quem sabe você vai mandar para nós um comunicado: eu sou aquela pessoa que no dia 28 de março, através do culto no lar, eu entreguei a minha vida para Jesus, porque eu creio nesta palavra, porque eu creio nesse Jesus Salvador. Então nesta noite, aceite a Jesus como seu Salvador. Creia que Ele perdoa os pecados. Assim como Paulo, que aos olhos dos judeus, aos olhos dos irmãos, dos apóstolos, da igreja naquele momento, era uma ameaça, era um terror. Quantas pessoas na nossa sociedade foram consideradas e outros são considerados como um terror? Pessoas, quem sabe, de alta periculosidade. Mas eu quero dizer para você, Jesus, Ele é especialista em salvar esse tipo de pessoas. Muitas vezes alguém diz assim: eu era quase crente, eu não fazia muita coisa de errado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e careciam da glória de Deus, ficaram destituídos e precisavam ter realmente esta comunhão com Deus, e somente através de Jesus Cristo isso é possível. Então nesta noite nós queremos oferecer esse Jesus para você. E se você quer, de bom grado, de livre e espontânea vontade, aí no seu lar, você pode dizer assim: sim, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E depois desta oração, eu quero lhe afirmar que a sua vida nunca mais será a mesma. Por que, irmão Josivaldo? Porque depois que nós aceitamos a Jesus, nós passamos da morte para a vida, saímos das trevas para a luz, e agora, vivendo debaixo da obediência ao Senhor e à sua palavra, estamos tão somente caminhando para um dia entrarmos na eternidade com Ele.